Nós teremos hoje um momento chamado Momento de Estudo Bíblico. É um quadro que nós temos aqui no programa, um dos que nós temos, e nós queremos compartilhar com você um assunto importante nessa noite. Nós queremos falar sobre o domínio próprio. Isso mesmo, domínio próprio, ou que é chamada na Bíblia como temperança. Está preparado aí para esse estudo? Se você tem Bíblia, pode tomar em mãos, caderninho também para tomar notas. Isso é bom, porque você pode revisitar o assunto posteriormente, reprisar, como é assim chamado. Eu convido você a iniciar comigo esse estudo bíblico, lendo a passagem de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós leremos esse texto com alegria, com reflexão. É uma passagem que vai tratar sobre o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Muito bom estarmos outra vez aqui, né, minha companheira? Graças a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos lá? Você pode até anotar esse texto, ele é muito importante, que ele vai tratar do fruto do Espírito Santo. Nós iremos enfatizar aqui uma palavra que aparece como sendo uma virtude daquelas que compõem o fruto do Espírito. Assim está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha a nossa palavra, temperança. É sobre isso que nós iremos discorrer nessa noite. Você sabe o que é temperança? Você sabe como funciona na prática o viver uma vida de temperança? Então é sobre isso que nós iremos aqui versar. Eu espero em Deus que todos possam ser esclarecidos acerca do assunto, que os cristãos sejam fortalecidos, edificados, e que aqueles que nos ouvem nessa noite que ainda não é cristão, que possam ser também instruídos e entender a necessidade que tem do Salvador Jesus Cristo. Pois bem, esse tema, temperança, ele é muito importante, inclusive nos nossos dias atuais. Nós vivemos uma época em que os excessos são aplaudidos e vistos como liberdade. Então, uma época hoje que as pessoas, quanto mais elas têm a suposta liberdade de fazer o que quer, eles aplaudem, eles gostam. Então, nós vivemos um período de excesso. As pessoas fazem de forma desregrada, vivem de forma desregrada e está focada aí no excesso das coisas, práticas que desonram a Deus, e as pessoas aplaudem isso. Houve na história uma ramificação filosófica do chamado dualismo filosófico. Eu já expliquei isso para você em outro momento, mas esse dualismo filosófico era basicamente o seguinte: ele era um ensino que dizia o seguinte, que o corpo era bom, ou melhor, o espírito era bom e o corpo mal. Então o espírito, ele era visto como uma parte boa que estava aprisionada em uma parte ruim, que era o corpo. Então desse pensamento, chamado dualismo filosófico, surgiu outras ramificações. Uma delas era o ascetismo, que dizia o seguinte: já que o corpo não presta, vamos maltratar, vamos privá-lo até mesmo da alimentação, do comer. Então era um segmento radical. Mas no extremo oposto surgiu uma ramificação desse pensamento que era chamado de hedonismo. O hedonismo pregava e ensinava que uma vez que o corpo não presta, a gente tem que fazer dele o que a gente quer, aproveitar enquanto tem. Então as pessoas que seguiam esse pensamento se entregavam à imoralidade, a uma vida desregrada, aos excessos. E o nosso texto, Gálatas 5:22, nos oferece aqui um esclarecimento muito oportuno, porque vai mostrar que quem é de Cristo, quem tem um Espírito Santo, recebeu esse fruto. Esse fruto é completo. Esse fruto ele não pode ser visto na vida de um cristão de forma parcial. Não. São virtudes que compõem o fruto. Quem é cristão, ele é caracterizado por essas virtudes que são elencadas aqui. E entre elas está a temperança. Mas vamos logo responder a pergunta: o que significa temperança, não é verdade? A temperança, na Bíblia aqui, a expressão que aparece, encrateia,
no grego, significa autocontrole, domínio próprio, isso mesmo. Então, quando você se deparar com passagem na Bíblia, que geralmente é vertida como temperança, diz respeito a esse autocontrole, esse domínio próprio. Então, é o poder de controlar-se. É interessante, você que tem nos acompanhado aí, você há de se lembrar que não muito tempo nós pregamos aqui, tivemos um estudo bíblico maravilhoso acerca da longanimidade. A longanimidade é o ânimo longo. E essas virtudes, como ela perfaz o fruto do Espírito, elas estão intimamente ligadas. E aqui, a temperança é o poder de controlar-se, como nós precisamos, inclusive nos dias atuais, desse autocontrole, não é verdade? Vivemos uma época em que as pessoas não têm mais essa percepção, esse cuidado, quer fazer o que quer falar o que vem na telha, enfim. A temperança ela é vital, ela é necessária e ela é uma virtude que deve estar presente na vida de todo cristão. Se nós pudéssemos colocar em outras palavras, à luz do contexto de Gálatas 5:22, nós diríamos que a temperança é uma plena submissão ao controle do Espírito Santo. Então, uma pessoa que tem a temperança, ela é uma pessoa que é submissa ao controle do Espírito Santo. Tanto é fato que o texto diz que essa virtude é produzida por ele, pelo Espírito Santo. Então, quem é cristão, ele automaticamente ele vai ter essa virtude em sua vida, embora ele vai precisar desenvolver à medida que ele se submete ao Espírito Santo, à medida que ele se submete a Jesus Cristo, ao seu senhorio. Então, essa virtude ela vai sendo mais acentuada, mais realçada, mais destacada. Efésios 5:18 é uma passagem que você precisa entender conosco nessa noite, que diz que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda, mas devemos nos encher do Espírito. O que significa isso? De uma forma bem prática, essa expressão que Paulo fala, enchei-vos do Espírito, significa ser controlado pelo Espírito. E uma vez que a temperança diz respeito ao autocontrole, nós estamos colocando aqui em outras palavras que essa temperança é uma plena submissão ao controle do Espírito Santo. Em Gálatas, no texto que nós meditamos, o capítulo 5, agora o versículo 16, Paulo vai orientar os irmãos dizendo o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, é necessário o cristão andar em espírito. No versículo 25 do mesmo capítulo aqui de Gálatas, Paulo vai dizer assim: se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Então o cristão ele tem que se submeter completamente ao controle do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós olhamos essa palavra temperança, inclusive no contexto aqui de Gálatas, está ligada a essa submissão ao controle do Espírito Santo, e inclusive em contraste com as práticas pecaminosas descritas em Gálatas 5, 19 a 21. E dentre elas se ressalta 3 obras da carne no versículo 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Então aqui no versículo 19, Paulo ele descreve 3 obras da carne relacionada à vida de imoralidade, nessa área da imoralidade, prostituição, impureza e lascívia. Então ele está mostrando que o cristão ele tem a temperança. Então é alguém que domina os seus desejos e paixões, isso mesmo, especialmente no que diz respeito aos seus apetites sensuais. Então Paulo ele está mostrando claramente aqui que quem tem um espírito, ele tem temperança. Para você entender melhor essa questão da temperança, eu quero dar aqui alguns exemplos. Eu acredito piamente que você conhece a história de um homem chamado José na Bíblia. É claro que tem vários Josés, né? Na Bíblia, quando você vai lendo, você vê que tem várias pessoas que levaram esse nome. Mas o José que eu me refiro é aquele, um dos filhos de Jacó, que foi vendido pelos irmãos, vocês se lembram? Foi para o Egito e depois se tornou governador do Egito. Pois bem, é acerca dele que eu me refiro. Houve um período em que ele estava governando o Egito, e os seus irmãos apareceram para comprar comida no Egito. Você se recorda dessa passagem?
Então, quando chega lá, José, ao vê-los, alguns, né, dos seus irmãos, José se lembra deles. E o que é curioso é que José ele manifesta essa virtude. Ele era alguém que tinha autocontrole. Se você lê as narrativas, por exemplo, Gênesis, capítulo 43, versículos 20 a 23 e algumas outras partes de Gênesis, você vai perceber que José ele teve autocontrole. Ele já não foi se revelando para os seus irmãos, não. Ele fez testes, ele fez algumas coisas ali que demonstrava claramente que ele tinha autocontrole. Ele poderia, quando ele viu seus irmãos ali, já desabar, começar a chorar, falar, vocês são meus irmãos, vocês me venderam, mas não. José ele teve a condição de calcular direitinho quando ele ia se manifestar, como ele ia se manifestar. Então, essa é uma virtude, que é a chamada temperança. Ele teve autocontrole. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que essa virtude chamada temperança, ela deve ser presente, estar presente na vida dos oficiais da igreja. Quem são os oficiais da igreja? Os pastores e diáconos. Se nós darmos uma lida, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3, você pode até acompanhar se você quiser, Paulo ele vai dizer assim, 1 Timóteo 3, versículos 1 e depois o versículo 11. Observe bem. Ele diz assim, ele vai expressar aqui algumas orientações, né, voltadas para os bispos e depois para os diáconos. No versículo 1 do capítulo 3, ele diz assim, essa é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí ele vem começar aqui a apresentar algumas características que devem estar presentes na vida dos bispos, que são os meus pastores. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ele vem escrevendo aqui algumas características que devem estar presentes na vida de um pastor, e ele vai deixar claro que o pastor ele deve ser sóbrio, que ele deve ser vigilante. Então isso aqui já mostra o aspecto da temperança na vida do pastor. Mas, se darmos uma olhada para o versículo 11, ele vai falar também de irmãs que receberam um papel de diaconar na igreja, e ele fala assim, olha que interessante, da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Que vai descrever aqui, em outras palavras, a questão da temperança. Então, note, essa é uma virtude que deve estar presente na vida dos pastores, dos diáconos, das diaconisas. Em Tito, capítulo 2, Paulo vai falar que essa virtude também ela é imprescindível na vida dos irmãos de mais idade na igreja. Então é muito comum, na nossa atualidade, pessoas às vezes de mais idade, estar na igreja ali, são pessoas às vezes que não têm domínio próprio, pessoas que murmuram, ficam questionando a vida. Só que Paulo, em Tito 2,12, ele vai dizer o seguinte acerca dos mais velhos. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Então, quando ele usa a expressão aí que sejam sóbrios, ele está justamente usando a palavra para se referir a esse autocontrole, esse cuidado que uma pessoa mais velha deve ter na fé. Mas, de forma geral, quem é que deve ser temperante? Quem deve ser temperante é todos os crentes. Até porque Gálatas 5:22, que é o nosso texto aqui basilar, diz que é fruto do Espírito. Então, quem é cristão tem um Espírito. Quem tem um Espírito tem um fruto dele. Logo, todo cristão deve viver uma vida de temperança, uma vida de autocontrole, uma vida de plena submissão ao controle do Espírito Santo. É alguém que domina os seus desejos e paixões. Mas para você entender mais um pouco sobre o assunto, a fonte já ficou clara, não é verdade? De onde vem a temperança? Nós já vimos que é fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo é quem dá essa virtude e é ele mesmo quem capacita o cristão a viver dessa forma. Então, ser temperante não é uma virtude que é própria do ser humano, inerente, inata. Não. A temperança é uma virtude que o Espírito Santo concede. Uma vez que ele concede essa dádiva, essa virtude, ele vai dar a condição da pessoa viver de acordo com aquilo que ele proporcionou, com aquilo que ele deu. E é curioso que quando lemos a Bíblia, isso nos alegra bastante, nós que somos cristãos,
é que nós podemos contar com o auxílio do Espírito e também com a assistência da graça do próprio Deus. Isso mesmo. Deus, pela sua graça, ele se manifestou para salvar os pecadores, e aqueles que foram salvos por ele têm a capacidade, pela mesma graça que o capacita, para viver uma vida de temperança. Tanto é verdade que quando nós lemos em Tito 2, versículos 11 e 12, nós vemos assim: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século como? Sóbria, justa e piamente. Então essa graça que salva é a mesma que ensina, ou seja, que capacita, que habilita o cristão a renunciar ao pecado, aquele que desagrada a Deus, e viva uma vida nesse presente século sóbria, que vai envolver justamente aqui a questão da temperança. Então, a igreja, os cristãos têm a assistência de Deus, da graça de Deus, para viver uma vida de temperança. Então, diante de tanta tentação, diante de tantas propostas impróprias que são apresentadas, o cristão, ele tem um autocontrole. O cristão, ele tem a capacidade, dada pela graça de Deus, de se submeter completamente ao controle do Espírito Santo. Agora que, para sermos bem práticos, para você poder acompanhar melhor esse ensino, eu quero apresentar para você aqui 4 áreas da vida em que a temperança ela se mostra necessária, ok? Então eu vou trabalhar aqui com você 4 aspectos da temperança, tá bom? Então vamos para o primeiro aspecto, a temperança contra a impureza. Isso mesmo que você ouviu. A temperança que a gente viu aqui diz respeito a esse autocontrole na área da impureza. Então tem pessoas que têm cedido à imoralidade, têm cedido às coisas impróprias, têm cedido às tentações. E a Bíblia vai nos mostrar que uma vez que o cristão ele tem o fruto do Espírito, ele tem a temperança, ele vai ter condições de resistir às tentações. Ele vai ter condições de ter autocontrole no que diz respeito à impureza. E eu quero ler alguns textos para você, tá bom? Quero começar aqui por um texto de Romanos 6,14, em que Paulo ele vai mostrar o que acontece com quem está com Cristo debaixo da sua graça. Ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então você que é crente, que me ouve agora nesse momento, possa ser que você tenha sido tentado na área da imoralidade. Eu quero te dizer, você que está debaixo da graça de Deus, o pecado não terá domínio sobre vós. Isso é maravilhoso, mostrando que o cristão ele tem a condição dada pelo próprio Deus para resistir à tentação, para resistir à impureza. Ouça o versículo 11, Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Que o cristão ele deve se considerar como morto para o pecado. Deixa eu tentar exemplificar isso aqui. Imagina que a cena é o seguinte: a pessoa ela está como que com uma certidão de óbito no bolso dela. Aí quando o pecado vem para assediá-la, para tentá-la, o crente vai lá no bolso, pega aquela certidão de óbito e diz o seguinte para o pecado: pecado, tá vendo essa certidão aqui de óbito? Significa eu estou morto para você. Então quando Paulo fala considerai-vos como mortos para o pecado, você está dizendo o seguinte: olha, não vou ceder à tentação. Eu não vou ceder porque a graça me incapacita. Eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Sendo assim, eu tenho condições dadas pelo Espírito Santo para resistir à tentação, para resistir à imoralidade. Em Gálatas 5,24, naquele mesmo contexto que nós estamos considerando a passagem específica de Gálatas 5, ele vai dizer algo curioso no versículo 24. Olha que declaração tremenda. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Observou aí? Quem está com Jesus,
os que são de Cristo, eles já crucificaram a carne. Sabe o que isso significa? Que o cristão ele não segue os prazeres da carne. Não. O texto diz, os que são de Cristo crucificaram a carne. Aí ele faz aqui uma observação, com as suas paixões e concupiscências. Então, paixões aqui é justamente o que nós vimos, que a temperança nos dá condição de ter domínio. Domínio sobre as paixões. E quando ele usa a expressão concupiscências, essa é uma palavra que é pouco usada, né, no dia a dia, mas significa aqui desejo forte. E geralmente essa palavra é usada para se referir a um desejo por aquilo que é proibido. Então, há um desejo por aquilo que é proibido, um desejo forte. Mas o que a graça de Deus faz? O texto vai mostrar aqui, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, não é mais entregue, não é mais vencido pelas obras da carne. Então isso aqui é importante, inclusive para os jovens que me ouvem agora. Possa ser que você tenha sido tentado nessa área da imoralidade, mas quem é de Cristo já crucificou sua carne. Eu quero ler mais um texto para poder trabalhar a questão da cobiça, já que a gente está falando aqui que a temperança nos dá condições de superar a impureza. O que está escrito em Jó? Jó ele foi um homem que serviu a Deus, entretanto ele caiu em uma severa provação. E, infelizmente, aqueles que foram para condoer-se dele, os amigos, Elifaz, Bildade, Zofar, que no primeiro momento se condoeram dele, ficaram 7 dias ali, no pó, na cinza, quietos, calados. Depois que Jó começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, em Jó 3, a partir de então os colegas, os amigos de Jó, começaram a acusar ele de várias coisas. E uma das acusações foi que Jó era um homem adúltero. E Jó ele vai fazer defesa disso, ele vai se justificar. Ele vai dizer, não, eu não sou uma pessoa imoral, eu não sou uma pessoa impura. Aí em Jó 31, verso 1, ele fala assim, olha a declaração de Jó, em sua defesa. Ele vai defender aqui a sua integridade. Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou adúltero, não. Eu guardo até os meus olhos da cobiça. Eu fiz um pacto, um concerto, uma aliança com os meus olhos. Então, jovem que me ouve agora, possa ser que você tenha sido tentado a cobiça, a assistir coisas indevidas. Quem é cristão tem a virtude chamada temperança. E ele tem condição de resistir à questão da tentação e impureza. Agora, só para ampliar esse ponto, que tem pessoas que ignoram o ensinamento da Escritura e tem que se entregar na prática da cobiça. Aqui em Mateus 5, versículos 27 e 28, ouça o que Jesus falou acerca disso. Ouvis que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Percebeu a gravidade da cobiça? Equivale o adultério. E aqui, Cristo está se dirigindo aqui àqueles que estavam ouvindo, especialmente os discípulos, advertindo eles acerca do assunto, mas a aplicação aqui é tanto para homem quanto para mulher. Então a cobiça é pecado. A cobiça equivale ao adultério. Então deve ser evitado. E nós estamos vendo que a temperança é essa capacidade de você resistir à tentação. Agora vamos aqui ampliar um pouquinho mais. Então, o primeiro aspecto da temperança que nós vimos agora foi contra a impureza, certinho? Vamos agora para outro aspecto. Contra os excessos em geral. Eu quero aqui colocar a questão do excesso no comer. Não tem pessoas que excedem, que ultrapassa? É conhecido como gula. Isso mesmo. A Bíblia usa uma expressão que é um pouco mais bonita, eu acho, que gula. Sabe qual é? Glutonaria. Eu quero ler esse texto, é interessante que está também em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Você pode me acompanhar? Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Então vamos aqui ver que a temperança ela nos dá a condição de resistir à tentação relacionada à glutonaria. Vamos lá? Gálatas 5,19 a seguir.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando Paulo fala sobre as obras da carne, ele está aqui descrevendo uma pessoa que é ímpia, uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não tem o fruto do Espírito. Ela é caracterizada por práticas pecaminosas. E nessa lista que Paulo ele faz aqui, ele enumera, está incluída glutonarias, que é justamente aquela pessoa que ela come, se alimenta, só que ela não tem contentamento. Ela não sacia, ela está satisfeita, ela se alimentou bem, mas ela não consegue parar e fica já na ambição, querendo mais. Então isso é glutonaria. E o texto sagrado está dizendo que isso é pecado. E já que a temperança no versículo 22, que faz parte do fruto do Espírito, é dada aos cristãos, isso significa dizer que o cristão ele tem condições de ter autocontrole naquilo que ele come. E escute com atenção. Eu sei que tem pessoas que têm problemas patológicos, alguns problemas sérios mesmo de saúde, mas o ponto é glutonaria é pecado. Então você que é cristão que está me ouvindo agora, e você come não somente com a boca, mas com os olhos, você tem que ter cuidado. Estamos aprendendo aqui que quem tem o Espírito, o fruto do Espírito, tem a temperança, tem a capacidade de se controlar. Eu quero ler aqui mais um texto da Escritura, no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria prática, sapiencial, um livro aí que nos instrui bastante acerca da aplicação moral da lei de Deus. Em Provérbios 25, você pode acompanhar o verso 16. Então, como nós estamos aqui no estudo bíblico, a gente fica mais à vontade para ler vários textos da Bíblia, não é verdade? Isso é bom porque a gente aprende a Bíblia dentro do contexto, tudo direitinho. Provérbios 25, 16, está escrito assim: achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Esse texto aqui está combatendo a glutonaria. E permita a pergunta, ouvinte. Você é uma pessoa glutão? Você tem incorrido nessa prática da glutonaria? Se sim, peça perdão a Deus. Porque além de você estar fazendo mal para você mesmo, para a sua saúde, você está desonrando o Criador. Então, a temperança nos dá a condição de termos autocontrole sobre os excessos. Me permita aqui destacar um outro excesso. Saindo da parte da comida, da glutonaria, vamos para a questão da ira. A ira, ela nem sempre é pecaminosa. Existe na Bíblia uma ira que nós chamamos de ira santa ou justa. Que ira é essa? É aquela ira, aquela indignação que o cristão tem quando ele se depara com a injustiça. Então, por exemplo, você vê tanta injustiça, seu coração não fica satisfeito com isso. Então vem aquela ira, como pode? Tanta desonestidade, tanta roubaria, tanta situação, tanta pessoas sendo extorquidas e tal. Então aqui em Efésios 4, 27, vamos para o 26 e depois 27, você vai me acompanhar, tá bom? Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27, está escrito assim: irai-vos e não pequeis. Escutou aí? Então quando ele fala irai-vos, aqui diz respeito ao fato de que o cristão ele pode ter a ira justa, mas ao mesmo momento tem a advertência: irai-vos e não pequeis. Porque até quando a ira é justa, a ira é santa, se ela permanecer no coração do crente, vai levar ele ao pecado. É por isso que no versículo 26, na parte B, ele diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você não pode dormir com a ira no coração. Você não pode permitir que o sol venha sobre você, você estando deitado, e a ira continue ali no seu coração. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E olha a conexão com o versículo 27. Não deixe lugar ao diabo. Então, até quando a ira é justa, santa, nós não podemos deixar ela prolongar no nosso coração, porque ela vai se tornar amargura, mágoa.
E a gente vai acabar dando lugar para quem? Para Satanás, para o diabo. Então aqui o que Paulo está colocando? Que a gente tem que ter cuidado com excesso. A temperança nos ajuda a lidar com os excessos. Me permita outro exemplo, outro aspecto aqui. A fala imprópria. Pessoas às vezes que não somente fala demais, mas fala coisa que não deve. Tem gente que tem esse problema, que são paroleiros. Pessoas que falam demais. Só que ouça, além de falar demais, fala aquilo que não deve, uma fala imprópria. Então a temperança nos ajuda em relação a isso também. A nós temos autocontrole, domínio próprio. Então, a Bíblia vai mostrar para nós, em vários textos, que nós precisamos nos atentar, nos acautelar no que tange a questão da fala imprópria. Eu quero ler aqui com você Provérbios 13, verso 3. Você pode acompanhar direitinho? Está escrito assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Então, aqui é uma palavra de sabedoria prática, divina, que a pessoa que guarda a boca, ela vai conservar a alma. Tantas pessoas que conversam tanto e de repente para, nossa, eu falei demais. Aí vem perturbação. O texto diz aí, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Olha Provérbios 10, 19. Me ouça. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Na multidão de palavras não vai faltar transgressão, você vai acabar pecando. Então, se a temperança nos dá a condição de ter autocontrole, nos dá também autocontrole na área da fala. Então, se você é uma pessoa que conversa demais, que fala demais, você tem que parar e pensar o seguinte, olha, se você é cristão, você pode pensar assim, o Espírito Santo me deu a virtude chamada temperança. Então, eu não posso perder o controle. Tem pessoas, vou ser bem prático aqui com você, que está numa roda de amigos, às vezes até na família, a pessoa não deixa ninguém falar. Só ela fala. A pessoa começa a falar, ela interrompe e começa tudo de novo. Então, a temperança é necessário. É necessário o autocontrole. Devido ao horário, para a gente fechar esse aspecto aqui, ou esses aspectos da temperança, vamos ver a questão da temperança no que diz respeito à disciplina na vida cristã. Então, para nós termos uma vida disciplinada, é necessária a temperança, não é verdade? Então, para tudo, para orar, para ler a Bíblia, para congregar, para cuidar da família, envolve uma disciplina. A disciplina é necessária. Nós não podemos viver uma vida ao léu, desregrada, não. É necessária disciplina para tudo. E a temperança, ela vem a calhar, ela contribui nisso aí. Uma vez que a disciplina é necessária, eu preciso ter autocontrole. Eu vou ler aqui um texto, o nosso tempo já está findando, né? Então eu vou ler só esse texto aqui para a gente finalizar. Bem que eu queria ter mais tempo para poder explicar mais o assunto, mas eu acredito que você que está aí do outro lado está acompanhando direitinho aquele que a gente está apresentando aqui. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7 e 8. Olha só o que Paulo diz para Timóteo. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Quando Paulo fala exercita-te a ti mesmo em piedade, ele está exortando aqui Timóteo a que ele viesse ter uma vida disciplinada no relacionamento dele com Deus. Percebeu que é necessária disciplina? Então a temperança ela é fundamental para a vida cristã. Então se você está me ouvindo agora e não tem temperança, é porque algum problema sério na sua vida. Você não é cristão, que a pessoa que não é cristã ela não vai ter essa temperança da forma que a Bíblia ensina. E se você é cristão e tem tido dificuldade, você precisa se submeter ao controle pleno do Espírito Santo.